Fala rapaziada do YouTube, tudo beleza? Professor Alan Miranda aqui de Raciocínio Lógico e a gente veio trazer aqui para você a resolução da prova da PM do Tocantins, tá? A prova que teve domingo agora, a gente veio trazer a resolução, como a gente sempre vem fazendo. A gente trouxe a resolução também da prova da Polícia Militar do Estado do Pará, tanto masculino quanto feminino, que foram duas provas diferentes aqui, tá bom? Lembrando que basicamente é para dar o gabarito para você essa resolução, né? Mostrar o caminho. Ó, esse caminho é por aqui, você resolve assim, não é uma aula, né? Onde a gente detalha tudo, vai te ensinar a teoria. Não, não é esse o objetivo. O objetivo, ó, é assim, você estudou para a prova, né? Ou é assim, se faz assim, ou você está estudando para um outro concurso aí, feito pela mesma banca, tá bom? Então, bora lá. Antes disso, né? Como sempre, não se esquece aí de se inscrever, dar um joinha. Siga a gente lá nas redes sociais, você pode me seguir, colocar lá no Instagram, é só colocar o meu nome, tá? Tem muita coisa sobre concurso. Quando a gente lança esses gabaritos extraoficiais, sai a prova, né? E domingo à noite a gente lança o gabarito. A gente sempre coloca lá no nosso stories alguma coisa, a loja do concurseiro também, tá bom? E aí você fica por dentro do mundo dos concursos também, dos eventos que a gente faz, tá? Bora lá. 5 pessoas, Arnaldo, Bernardo, Cláudio, Diógenes e Ernesto, suspeitam de determinada contravenção, com chamadas para acarreação por uma autoridade policial. Exatamente 2 deles são culpados e as seguintes declarações foram feitas durante o depoimento. Arnaldo disse que os culpados não foram Ernesto nem Bernardo. Bernardo disse que os culpados não foram Arnaldo nem Cláudio. Cláudio disse que os culpados não foram Bernardo nem Diógenes. Legal. E aí esse foi o texto base para você fazer o exercício, né? Então, só recopiei ali o mesmo texto e aqui a gente tem a questão. No texto referido que você tem aí, né? A declaração 2 foi a única, né? Se a declaração 2 for a única declaração falsa entre as declarações 1, 2 e 3. Então, imediatamente, os 2 culpados serão, cara, você tem que a 2 é a única que é falsa. Lógico que as outras 2 têm que ser verdadeiras. E assim, tem várias formas de fazer essas estruturas aqui. Bom, se o Bernardo está mentindo, né? Ele falou o seguinte, ó, disse que os culpados não foram nem Arnaldo nem Cláudio. E ele está mentindo, então os culpados foram Arnaldo e Cláudio. Pronto, tá? Acabou o exercício, gabarito letra C. Ou você poderia pensar da seguinte forma, os outros 2 falaram a verdade. Arnaldo disse que os culpados não foram Ernesto nem Bernardo. Então, Ernesto nem Bernardo. Pronto, tá? E o 3 também falou a verdade. Cláudio disse que os culpados não foram Bernardo, que eu já tirei aqui, de fato não foi, nem Diógenes. Não, nem Diógenes. Quem é que sobrou aqui? Arnaldo e Cláudio, que dá o mesmo gabarito. Prontinho, tá? Então você poderia olhar dessas 2 formas aqui, ou se quiser fazer a estruturazinha ali com os conectivos, mas aí daria mais trabalho. Acho que não tem necessidade de fazer isso, tá bom? Então bora lá. Então gabarito aqui, letra C de casa. Show de bola? Bora lá. No texto, aquele mesmo texto que a gente acabou de ler, se 3 pessoas forem aleatoriamente escolhidas entre os 5 suspeitos, então a probabilidade de os 2 culpados serem escolhidos será igual a... Bom, você tem 3 pessoas. Você tem 2 que são culpados, tem 5 ali, né? E mais 3 aqui que não são culpados. Correto? Foi isso que o texto me deu, aquele texto anterior. Tenho 5 pessoas. Dentre essas 5 pessoas, você tem os 2 culpados, que a gente achou na questão anterior. E aí você tem 3 que não são culpados, tá? Bom, probabilidade é evento sobre espaço amostral. Probabilidade é o que eu quero que aconteça pelo total de opções, independente de você querer ou não. Então, você vai escolher 3 pessoas. De quantas formas você pode escolher 3 pessoas dentre as 5? Repara que a ordem não importa se for formar um grupo. Então, você tem aí uma questão de combinação, tá? Então, você tem uma combinação de 5 que você vai escolher 3 pessoas.
Se quiser, você faz utilizando a fórmula da combinação, não tem problema nenhum. Ou de um jeito mais rápido que a gente faz, ó, vou escolher 3 pessoas, então eu faço 3 traços e começo a desenvolver do número maior. 5, 4, 3. E divido por P fatorial, que é 3, 2 e 1. Mas como eu falei, o objetivo aqui é dar basicamente a resolução para você. Se você tem dificuldade, volte lá, veja como é a fórmula ou os métodos mais fáceis que a gente tem para fazer, tá bom? Basicamente é você resolver combinação de 5 tomados 3 a 3. Aqui eu posso cortar esse 3 com esse 3 e posso dividir 4 por 2, que aqui vai dar 2. E aí vai ficar 2 vezes 5, que o resultado vai ser 10. Esse é o total de maneiras que eu tenho para escolher 3 pessoas ali no caso. Então já sei que o denominador aqui seria 10. Os outros são tudo acima de 10 quase aqui, né? Então ó, não pode ser essa e nem essa, por exemplo. Só de saber isso daqui. Beleza. E aí você vai escolher quantas pessoas, pessoal? Você vai escolher 3 pessoas, tá? Isso aqui é o total. O que eu quero? Eu quero 3 pessoas. Tá? Só que 2 delas têm que ser culpadas. Então aqui você só tem uma possibilidade. De quantas formas você vai escolher esses 2 caboclos? De uma forma, porque obrigatoriamente eles já fazem parte do espaço amostral ali do evento que você quer. Como se fosse o seguinte, ó, eu tenho um anagrama que tem letras todas diferentes e eu quero que comece com A. Cara, eu só tenho uma opção de começar com A porque eu só tenho uma letra A, por exemplo, se forem diferentes ali, tudo bem? Mesma coisa aqui, eu já quero os 2 no grupo, então, cara, acabou, os 2 já estão no grupo, mas eu tenho 3 pessoas, tá? E aí, para escolher uma das outras pessoas, eu tenho 3 possibilidades. Eu vou formar um grupo com 3 e aí eu vou ter 3 opções para você escolher o próximo cara aqui, porque esses 2 aqui, eles formam uma única opção. E para esses 3, se você quiser, você faz uma combinação de 3, 1 a 1, mas vai escolher uma pessoa, não faz diferença, tá? Então, você tem aqui 3 opções para você escolher, tudo bem? Por que 3 opções? Você vai escolher 3 caras, só que 2 tem que ser culpado. Se 2 tem que ser culpado, escolhe 2 culpados aí. Quantas opções você tem? Cara, você só tem uma opção. Só tem uma opção de escolher os 2 culpados. Pronto, acabou. Agora escolhe mais um cara que não seja culpado. Ah, agora eu tenho 3 opções, tá bom? Então 3 vezes 1, 3. Então você tem 3 opções dentre 10. Então o gabarito aqui é a letra B de bola, tá bom? Ok? Então é dessa forma aqui que a gente faz. Questão tranquilinha também, né? De boa na lagoa essa questão. Vou lá para a próxima aqui. Mais um texto para a gente fazer as próximas questões aqui. Em um distrito policial estão lotados, olha só, 30 agentes. Então, total de pessoas, 30, tá bom? Para policiamento ostensivo, acerca do tempo de serviço desses agentes como policiais, sabendo-se que 6 deles têm mais de 5 anos de serviço, 12 têm entre 2 e 10 anos de serviço e 16 deles têm menos de 2 anos de serviço. Legal. Aqui as informações, o total é 30, são 30 policiais. Considerando-se o texto, é correto afirmar que a quantidade de agentes com mais de 10 anos na função de policial é igual a... Cara, olha só. Você tem quantos agentes lá? Você tem 30. 16 tem menos de 2 anos, tá? Menos de 2 anos tem 16. E 12 tem de 2 a 10 anos. Repara que não tem interseção aqui, tá? Menos de 2 anos, 16. De 2 até 10 anos, eu tenho 12. Não tem interseção entre esses 2 conjuntos. Então, nesses 2 aqui, eu já tenho 28 pessoas. Concordas comigo? Ó? Aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 12. 16 mais 12 eu tenho 28. Qual é o total? O total não é 30? Dos 30 trabalham, por exemplo, ali até 10 anos de serviço, 28 pessoas, tá? E você quer saber mais de 10 anos. Cara, se 28 são de 10 anos para baixo, para completar os 30 faltam 2. Pronto. Acabou o exercício aqui, ok? Porque esse carinha aqui você já tem interseção com esse, por isso que você não pode, se você somar vai passar de 30. Lógico, cara pálida, porque tem uma interseção bem aqui, tá bom? Você poderia pensar na ideia também que é o seguinte aqui, bora ver o seguinte, ó. Eu tenho que 16 tem menos de 2 anos, vou botar menos de 2 anos aqui.
tá? Aí o restante tem 2 anos ou mais. Vou botar mais de 2 anos, mas são 2 anos ou mais aqui, tá? 2 anos ou mais tem que ser 14, né? Eu tenho 16 com menos, 2 anos ou mais tem que ser 14 para completar os 30, tá bom? Dessa galera, 12, que tem mais ali de 2 anos, né? 2 anos ou mais, 12 está entre 2 e 10. 12 está entre 2 e 10. Então, o restante está com mais de 10. Seria 2 também. Pronto, cara. É uma outra forma de você ir pensar na questão. Uma questão basicamente de raciocínio mesmo, né? Não tem nenhuma fórmula, nada aqui para você fazer, tá bom? Então, guarda essas informações aqui, gabarito letra B de bola, tá? Bora lá. Suponha que 3 policiais, em relação ao texto anterior, sejam escolhidos no grupo para cumprir determinada diligência. Suponha ainda que se deseje que, na função de policial, um desses agentes tenha mais de 2 anos de serviço e os outros 2 tenham menos de 2 anos de serviço. Então, você vai querer 3 agentes no total aqui, tá? Um tem que ter mais de 2 anos de serviço e os outros os outros 2 menos de 2 anos de serviço. Aí olha só no texto aqui que a gente tem, que é o que a gente acabou de fazer na verdade, né? Eu tenho que 16 tem menos de 2 anos, não é isso? Olha só, estou fazendo o mesmo quadrinho aqui, ó. Menos de 2 anos eu tenho 16. 2 anos ou mais eu tenho que são 14, que é o que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Aí, em relação ao texto, você vai escolher 3 carinhas. Você vai escolher 1, 2, 3 carinhas. É isso que você vai fazer, mas não aleatoriamente. Um desses caras tem que ter mais de 2 anos. Quantos caras tem mais de 2 anos ali? 14. Você vai escolher um cara com mais de 2 anos. Quantas opções você tem? Cara, 14. Sim ou não? Com mais de 2 anos você tem 14. Não precisa nem fazer, né, combinação, nada. E aí você vai escolher 2 com menos de 2 anos. Ah, aqui a ordem não importa. Então, uma combinação de 14, porque eu tenho aqui, menos de 2 anos são 16, tá? Bem aqui, que você vai escolher 2, tá bom? Então, eu vou escolher um caboquinho bem aqui, tá? Então, eu tenho 14 opções, porque só é um. E aqui eu vou escolher 2 com menos de 2 anos. Como a ordem não importa, né? João e Pedro, Pedro e João. Então, uma combinação que você vai fazer aqui. 1, 2, tá? E aí você desenvolve aqui 16, 15 por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Tá bom? 16 por 2 vai dar 8. 8 vezes 15 vai dar 120. Tá? Então, olha só. Deixa eu desenhar os bonequinhos aqui. 1, 2, 3. Tá bom? Escolhe um cara com mais de 2 anos. Eu tenho 14 opções. Eu vou escolher só um. Escolhe só um cara com mais de 2 anos. Cara, eu tenho 14 opções. Escolhe 2 caras aí que tem menos de 2 anos. Bom, eu vou escolher 2 dos 16. Então, eu tenho 120 opções aqui, ó. Que é essa combinação. E aí, você multiplica esses valores, tá? Então, é 14 vezes a combinação que você tem de 16 tomados 2 a 2, tá bom? 14 vezes 12, 1.680 que você vai ter, tá? Que seria o resultado que você tem. Então, é superior a 1.000, né? Inferior a 2.000. Tudo bem, beleza? Então, prontinho. Então, esse aqui é o nosso gabarito, tá? De letra E. Show de bola. Bora lá para a próxima aqui. Tente fazê-lo aí. Considere que Pedro e Paulo sejam policiais no distrito policial do texto que a gente estava lendo lá, e que Pedro tenha começado a trabalhar na polícia 6 anos antes de Paulo. Beleza. Como os dois têm nomes com a mesma inicial, quando são diferentes a gente pega a letra inicial, né? Então aqui, por exemplo, esse cara aqui, Pedro, eu vou chamar de X, e Paulo eu vou chamar de Y. Tudo bem? E aí você tem o seguinte, que Pedro tenha começado a trabalhar na polícia 6 anos antes de Paulo, que você tem bem aqui,
tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que o Pedro, ele é o Paulo mais 6 anos. Por quê? Porque ele começou a trabalhar 6 anos antes. Aí o aluno, às vezes, subtrai. Você pode subtrair se você olhar a letra ao contrário, aí não tem problema. Só prefiro fazer com menos. Ok, prefiro fazer com mais. Tá? Depende do acordo que você olhar, tudo bem? Olha, eu trabalho, estamos nós dois trabalhando. Eu comecei a trabalhar 6 anos antes do que você é. Você já trabalha há 3 anos, esquece a questão. Eu comecei a trabalhar 6 anos antes. Eu entrei 6 anos antes de você dentro dessa empresa, tudo bem? E você já está há 3 anos. Você já está há 3 anos e eu entrei 6 anos antes de você. Quanto tempo eu já estou na empresa? Eu já estou na empresa há 9 anos, que seria 6 mais 3, entendeu? Repara que eu entrei antes, a menos do que você lá, antes, atrás, e aí você somou, sim ou não? É essa ideia que a gente está tendo. O problema é quando a gente coloca a letra, né, a gente só sabe fazer com maçã, tá? Mas, professor, e se eu quiser fazer o contrário, fazer a diferença, não tem problema, você trocar o x com o y e você faz a diferença, tá? Y seria x menos 6, sem problema nenhum, tá? Então, aqui eu tenho uma equação. É tudo do ponto de vista que você olha, pode ser mais ou menos, fica a seu critério aí. Considere que daqui a um ano, o tempo de serviço de Pedro, tá bom? Que é x, será o dobro do serviço de Paulo, que é y. Hoje você tem 25 anos. Daqui a um ano, quantos anos você vai ter? 26. E a pessoa que tem 40, daqui a um ano vai ter quanto? 41. Daqui a um ano, não importa a idade que você tenha, você vai somar uma unidade. Eu estou chamando aqui Pedro de x, Paulo de y, sim ou não? Então, daqui a um ano, tá? Quanto é que, por exemplo, o Pedro vai ter? Daqui a um ano, o Pedro vai ter x mais 1, sim ou não? E daqui a um ano, quanto é que o Paulo vai ter? Bom, o Paulo vai ter y mais 1, sim ou não? Essa é a idade deles daqui a um ano. Só que eles não terão a mesma idade lá daqui a um ano, sim ou não? Até porque já tem uma diferença, então vai igualar em um ano. Daqui a um ano, o que vai acontecer? Daqui a um ano, o tempo de serviço de Pedro será o dobro do tempo de serviço de Paulo. Então, daqui a um ano, esse cara vai ser o dobro desse cara bem aqui. É isso que a questão está querendo me dizer. Tudo bem? Pronto, acabou o exercício, tá? Era uma questão que bastava você ter interpretação para você conseguir equacionar, para você modelar, tá? Que é uma questão clássica também. E aí tem várias formas de você fazer. Vou fazer o seguinte, ó, esse x eu vou colocar bem aqui, pode ser? Quanto é que vale x? Y mais 6. Então, bem aqui eu vou colocar y mais 6 no lugar deste x bem aqui, tudo bem? E o restante eu vou repetir aqui, mais 1, que é igual, e aqui eu vou fazer a distributiva. 2y mais 2. Tudo bem? Prontinho. Aqui a gente pode agrupar só para ficar bonitinho. Então, aqui vai ficar y mais 7 é igual a 2y mais 2. Pronto. E aí você pode jogar para qualquer lado da igualdade. Tanto faz se for para o lado esquerdo ou para o lado direito. Esse 2 que está negativo, vem para cá para o lado positivo. Esse y que está positivo, vem para cá negativo. Eu vou colocar a letra de um único lado, vou colocar no caso todo mundo do lado direito. Só quis colocar do lado esquerdo, não tem problema. 7 menos 2 é igual a 2y menos y, tá? Então, 7 menos 2, 2y menos y, tá bom? 7 menos 2 vai dar 5, 2y menos y vai dar y. Então, y é igual a 5, tá? Quem é y? Y é a idade de Paulo. Quem é que ele quer saber? De fato, é o Paulo. Então, pronto, acabou aí, tá? Se é a idade do Paulo que ele quer saber lá de serviço, então aqui seria 5 anos. E se ele quisesse saber o outro, era só substituir, tá? Sem problema nenhum. Aí você substitui. Show de bola, rapaziada. Então, foi essa prova aí. Tenho certeza absoluta, né? Para quem já me acompanha, viu ali muitos alunos fechando a prova, né? Já fizeram aí nossas revisões, os nossos cursos. Cara, isso é muito gratificante, tudo bem? Espero que você tenha sido um deles, que você tenha sido aprovado aí, tudo bem? Se você estiver estudando para um outro concurso, tenha fé em Deus que tudo vai dar certo, tá? A gente está aqui para ajudar você, por isso também que a gente disponibiliza muito conteúdo gratuito para você, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, guerreiro.